pastor, pegou agora. Então, uns 5 minutos por fala. Pode ser? Tá, Beleza. tá bom. Muito interessante essa parte de hoje aqui que eu estava lendo aqui. O dever do pastor. Já me pegou algumas pessoas perguntando qual é o dever do pastor? A palavra mesmo diz qual é o dever do pastor, né? Então, aqui nos diz o seguinte, que a melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros das nossas igrejas não consiste em pregar sermões, né? Sermões bonitos, como as pessoas querem ver pastores pregando de formas bonitas. Muitas das vezes, irmãos querem que os pastores sejam pastores animados, que façam as pessoas sorrirem, essas coisas todas. Mas aqui nos diz que a melhor ajuda que os pastores podem prestar aos membros de nossas igrejas não consiste em pregar sermões, mas em planejar trabalho para que o façam. Daí dai a cada um algo para fazer em prol de outros. Ajudai todos a verem que, como recebedores da graça de Cristo, estão obrigados a trabalhar para Ele. E seja todos ensinados a maneira de trabalhar, especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé devem ser ensinadas a cooperar com Deus. Irmão, temos um fundo musical aqui que a minha cachorrinha está latindo, tá bom? Mas vai dar certo. Então aqui nos mostra que a melhor ajuda que os pastores podem dar não é eles estar pregando sermões, não é em pregar sermões, é em sim em planejar e ajudar as pessoas a trabalharem em prol dos outros. Então hoje os pastores, eles vão aos treinamentos deles, vão aos conselhos, e graças a Deus nós temos uma igreja muito organizada. Os pastores passam por treinamentos lá e trazem esses treinamentos para todos nós. Hoje nós somos capacitados para fazer uma obra, que Deus ele colocou também aqui na terra, pastores que nos ajudam, pastores que realmente vão estudar, vão planejar e trazem para a liderança da igreja, e a liderança da igreja, os pastores locais, levam para a membresia da igreja, e todos temos uma só linha, um planejamento, que é trabalhar em prol dos outros para levarmos todos para o céu. Verdade. E aqui me chamou a atenção também que diz que especialmente as pessoas que recentemente aceitaram a fé. Então, a importância de um treinamento, de uma ajuda, de um trabalho também com essas pessoas que aceitaram a fé há pouco tempo. Porque nós sabemos que quando a pessoa chega na igreja, muitas das vezes a pessoa só conhece uma ou duas pessoas, não tem amizade com ninguém, não sabe praticamente de nada, e precisa de um auxílio, precisa de uma ajuda. Pastores, liderança, membros, devem todos trabalhar unidos para que a obra de Deus possa avançar tanto na igreja como na vizinhança. Pastores, pregai as verdades que levem ao trabalho pessoal pelos que estão sem Cristo. Animai o esforço pessoal em todos os modos possíveis. Então, o trabalho do pastor também animar aos irmãos. Os irmãos estão desanimados no campo missionário, o pastor tem que animar. Os irmãos não estão querendo ir, vamos lá, irmãos, vamos dar as mãos, vamos fazer o trabalho. E nós vemos muito, eu já conversei com o irmão Dalvo várias vezes, algo bacana que a gente sempre acha do pastor Fernando, ele está aqui, a gente vai falar. Questão de todos os dias, pastor, ele manda meditação, ele manda verso, nosso WhatsApp é apitando direto praticamente, o pastor manda. Eu, particularmente, eu acho bacana isso, porque mostra que o pastor está preocupado com a vida espiritual dos irmãos. E se um pastor não estiver preocupado com a vida espiritual dos irmãos, quem é que vai estar preocupado, irmãos? Nosso pastor ele está aqui, nessa terra aqui, Deus, ele trouxe o pastor, tanto Fernando como os outros, como virão outros, para que nos ajude numa direção, que é chegar ao céu. E aí, todos juntos,
todos juntos iremos chegar lá um dia, em nome de Jesus. Amém. E mandava, levantou a mão e ia falar alguma coisa, irmão, é porque viu uma criancinha ali de Valquíria. Né? Então diz assim: ensine os pastores aos membros da igreja que, a fim de crescer em espiritualidade, devem levar o fardo que o Senhor sobre eles pôs, o encargo de conduzir almas à verdade. Temos essa responsabilidade. Aqueles que não estão fazendo face às suas responsabilidades devem ser visitados, orando-se e trabalhando-se com eles. Então, se está uma pessoa fraca, o dever do pastor distrital, o dever dos pastores também locais, visitar essas pessoas. Esse é o dever de todos nós. Irmãos, nas nossas igrejas tem pessoas desanimadas. Muitos. Nas nossas igrejas tem pessoas que não estão trabalhando. Muitos. Então, o papel de todos nós, o pastor tiver um tempinho na agenda, pastor, vamos aqui visitar uma pessoa. Tenho certeza que o pastor Fernando ele irá visitar com todos nós. Foi como a gente estava conversando uma vez em Mandal. Basta a gente dar uma ligação para ele, ele vem. Então, nós temos que visitar essas pessoas. Nós temos que chamar o pastor também para visitar essas pessoas. Temos que ajudar essas pessoas a se reanimar e, se reanimando, vão para o campo missionário, que aí não tem algo melhor para se animar do que estar no campo missionário. Aqui nos conta mais que não leveis o povo a descansar em vós como pastores. Ensinar-lhes antes que devem usar seus talentos em comunicar a verdade aos que o rodeiam. Trabalhando assim, hão de ter a cooperação dos anjos celestiais e obterão uma experiência que lhes acrescentará fé, tornando-se firmes em Deus. Ao trabalhar em lugares onde já encontram alguns na fé, o pastor deve não tanto buscar a princípio converter os incrédulos, como exercitar os membros da igreja para prestarem cooperação proveitosa. Trabalhe com eles individualmente, tentando despertá-los para buscarem eles próprios experiências mais profundas e trabalharem por outros. Quando estiverem preparados para apoiar o pastor mediante orações a serviço, mais êxitos há de lhes acompanhá-los. Os esforços. Obreiros evangélicos. Eu acho interessante aqui essa parte final, esse penúltimo parágrafo pegando já para o final, que diz que em alguns respeitos o pastor ocupa uma posição idêntica ao dos mestres em grupo de operários ou de capitão do navio. Então, é uma responsabilidade grande. Deles se espera que vejam que os homens sobre quem se acham colocados façam a obra que lhe é designada, prontas e corretamente. E só em caso de emergência precisam executar os detalhes. O proprietário, tem uma historinha que conta que o proprietário de um grande moinho encontrou uma vez seu superintendente a fazer qualquer simples reparo numa roda, ao passo que por ali passou por ali, parados a olhar ociosamente, achavam-se meia dúzia de operários desse ramo. Havendo-se informado do fato, a fim de estar certo de que não faria injustiça, chamou o mestre ao seu escritório e entregou-lhes sua demissão. Esta foi dada nas seguintes palavras, ou seja, encontrou várias pessoas ali paradas, chamou o mestre ali e demitiu. E aqui as seguintes palavras foram: entreguei-o para manter 6 homens ocupados, achei-os ociosos, e o Senhor fazendo o trabalho de um apenas. O seu trabalho poderia ter sido feito por qualquer um dos 6. Não posso pagar o ordenado de 7 para o Senhor ensinar os 6 a serem vadios. Este incidente pode ser aplicável a alguns casos e a outros não. Mas muitos pastores falham em conseguir ou em não tentar que todos os membros da igreja se empenhem ativamente nos vários ramos da obra. Se os pastores dessem mais atenção a pôr
e manter seu rebanho ativamente ocupado na obra, haveriam de realizar mais benefícios, ter mais tempo para estudar e fazer visitas missionárias, e também evitar muitas causas de atrito. Irmãos, resumidamente aqui, o pastor, ele está aqui não para ver os membros parados, não para ver os membros de braços cruzados, não para olhar uma realidade de uma igreja e achar que está tudo normal. O pastor, ele é cobrado por Deus para fazer esse povo trabalhar. Pastor, Deus, ele pede para que o pastor visite, para que o pastor eduque, para que o pastor vá na casa das pessoas, para tentar reanimar essas pessoas e colocá-los no campo missionário, recolocá-los dentro da igreja e principalmente recolocá-los no caminho do céu. Porque muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão às vezes pensando em sair da igreja. E o dever do pastor, o dever dos pastores locais, vamos trazer também para cá, o dever da liderança é ir atrás dessas pessoas. Sabe, irmãos? Muitas das vezes é difícil, às vezes a gente não quer ir. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz, meu Deus do céu, essa pessoa não quer nada com nada. Vamos atrás? Sim. Temos que ir atrás. Deus, ele conta com todos. Deus, ele conta com o Senhor, pastor Fernando, para que o Senhor ajude esse distrito de Açu a crescer, a multiplicar, a trazer almas. Deus, ele conta com todos nós. Então, irmãos, muitas das vezes o trabalho realmente não é fácil. Jesus não prometeu que seria fácil, mas Jesus prometeu que estaria conosco, do nosso lado. E uma coisa, muitas das vezes membros, né, nós membros, cobramos muito do pastor. O pastor, ele tem a responsabilidade dele, mas nós como membros também temos a nossa responsabilidade. Nós como pastores locais temos nosso dever. Precisamos fazer o que Deus pede, porque seremos cobrados. Seremos cobrados. Já que o pastor será cobrado, nós também seremos cobrados. Então, que Deus nos ajude. E pastor Fernando, o que é que o senhor tem a falar sobre esse ponto aí, antes da gente orar? Sobre a sua responsabilidade e a responsabilidade dos pastores locais. Não está podendo falar? Tá sem... Não está ligando, não? O microfone? Tá não, né? Então, beleza. O senhor fica para falar essa parte aí em cada igreja. Ativei. Ativou? Davi ativou. Ó, o menino preparado, viu? Pronto, muito bem. Bom, gente, o que eu digo aqui é o que Eduardo começou dizendo aqui no texto. O melhor trabalho, o melhor auxílio que os pastores podem oferecer aos membros da igreja não é pregar sermões, e sim planejar o trabalho para eles, né? Que cada um receba algo a fazer pelos outros, né? Então, Ellen White foi profeta, e isso aqui é inspirado. É inspirado. Que cada um receba algo a fazer pelos outros, que todos sejam ajudados a ver como recebedores da graça de Cristo, encontram-se sob a obrigação de trabalhar para Ele. Então, a obrigação de trabalhar para Ele é de quem? É só minha ou é de todos nós? De todos. Ele vai dizer, encontram-se, diga o pastor aos irmãos que todos se encontrem a obrigação de trabalhar para Ele. Que a todos seja ensinado como trabalhar. Então, o pastor Ellen White apresenta aqui o pastor como um incentivador, o pastor como um treinador, o pastor alguém que apresenta aos irmãos, se algum irmão esquecer, que Deus o chamou para servir. Primeiro motivo, nós temos uma mensagem para compartilhar que foi lançada por terra. O inimigo, Daniel 7, a Bíblia diz que o inimigo fez isso, lançou a verdade por terra, fez isso e prosperou. Então, Jesus diz que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. Então, se Jesus só vai vir o fim quando o evangelho for pregado a todo mundo, e não só sou eu que vou pregar esse evangelho, é você também, você tem sua parte.
Então, o que é que nós temos que fazer? O pastor, eu estava dizendo ontem, Rodolfo, eu digo, Rodolfo, a gente está conversando aqui, ligando para os líderes, tudo, a gente encontra uns animados, outros desanimados, mas o pastor, ele é o motor de arranque do carro. O motor de arranque é aquele que gira a chave e a sua moto aperta o botãozinho, Angelina, e o motor de arranque gira o motor da moto. É o motor que vai puxar, é o motor da moto que vai puxar a moto, do carro que vai puxar e vai levar você para onde você quer. Mas tem que ter um motor de arranque. A moto que não tem o botãozinho, né? Não tem o pedal. O pedal desce girando o motor. Então o pastor é o pé que baixa aquele pezinho da moto, né? Para poder o pezinho, quando desce aqui, desce girando na engrenagem e o pistão sobe, a vela queima e aí o motor funciona. E agora você acelera e vai. Então, o pastor deve ser aquele que faz essa centelha. Aí por isso, ontem, agora nós estamos fazendo essa animação para o pessoal. Olha, gente, vamos fazer o Evangelho da Primavera, o batismo da primavera, vamos fazer. Então, o pastor é essa centelha que faz esse motorzinho que ele dá um empurrão, ele abre. E agora eu pergunto, gente, se Deus fez o membro para trabalhar, por que será isso? O exercício é cansativo, não é, meus irmãos? Mas o exercício faz mal ou faz bem? É ótimo pra gente. É ótimo, né? Então, o povo está entendendo isso, porque as academias, os campos, os caminhantes, né? O pessoal só entendeu, mas antes era uma luta. Então, fazer o trabalho missionário é uma bênção. É uma bênção. O Eduardo leu aqui que o camarada se desenvolve espiritualmente, melhora, né? Então, meus filhos, se envolvam aí no trabalho de Deus, no trabalho do Senhor. O pastor, eu fiz parte de um distrito que tinha membros que diziam, não, o pastor é pago para ele trabalhar, a gente paga a ele, para ele trabalhar, quem tem que trabalhar é ele recebe salário. Aí, essa pessoa não leu nem a Bíblia, nem o Espírito de Profecia, né? Ele não entende que Deus deu um ministério a todos os crentes. Cada um tem dons e talentos lindos, especiais, né? Então, por que o Espírito ia dar dons aos homens se não fosse para os homens trabalharem? Será que só foi dado dom ao pastor? Olha quantos dons Dalva tem, Dulce tem, Angelina tem dom que Dulce tem que eu não tenho. E Samara tem dons, Valquíria, Josi, cada um de nós. Então, é um privilégio servir a vocês, meus irmãos. Servir a vocês levando vocês a encontrarem os seus postos de atividade para o Senhor. Isso é uma coisa que vai ser bom para vocês. Amém. Seja louvado. Lá no céu, ele diz que almas vão chegar perto de vocês e vão dizer, olha, eu era um pecador perdido, sem esperança, você se apiedou de mim e me ensinou sobre Jesus, me levou a Ele. Ela diz que não vai diminuir a glória do Senhor. Essas pessoas exprimirem o reconhecimento pelo instrumento que Ele escolheu, né? Então, nós vamos ter agora no mês de setembro, primeiro sábado, né? Primeiro sábado, o sermão vai ser em forma de treinamento. Cada primeiro sábado do mês, o sermão é em forma de um treinamento. Para que a gente compartilhe com os anciãos, que são os pastores locais, esse treinamento, que não diz aqui que o melhor auxílio é ensinar os membros e planejar o trabalho para eles, né? Então vamos ensinar a trabalhar. É uma dupla missionária esse mês eu estou fazendo 10 estudos, esse mês vai ser uma bênção, se Deus quiser. Então, querido, vamos nos envolver no Evangelismo da Primavera, vamos trabalhar para o mestre. Deus vai lhes dar ricas bênçãos. É um prazer estar aqui com você. Essa é uma missão valiosa. É um prazer. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Então nós vemos a responsabilidade aqui do pastor, né?
e a gente possa também orar pelo pastor, pelos pastores, que Deus possa se glorificar no meio de nós. Oremos. Querido bom Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por tudo, obrigado pelas bênçãos, obrigado pelo cuidado, Sim, Deus. obrigado porque temos a certeza que o Senhor sempre está ao nosso lado, Senhor. Sim, Deus. Querido bom Deus, te peço nesse momento perdão pelos nossos pecados, te peço que o Senhor venha animar as pessoas que estão desanimadas, que o Senhor venha cada dia tocar em nosso coração para que a gente possa se envolver na missão, meu Pai. Sim, Deus. Fica com toda a tua igreja, abençoa cada pastor também, Abençoa, que Senhor. nesse dia a gente possa tirar um dia para também orar pelos enfermos. Esse é o Sim, meu Pai. pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém.